Ai, meu Deus. Oi, gente. Olha aqui que vem chegando o tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? E hoje a gente vai para um assunto muito bacaninha, muito doideira, que são as vozes verbais. Vozes verbais. Gente, é um assunto tão simples, que dá desgosto. Sério mesmo. Mas vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Vocês têm que pensar um pouquinho. Não é assunto de decorar, é assunto de interpretar. Você vai ter que saber o que você está vendo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ó, a aula pode ser um pouquinho mais curta, tá? Porque o assunto é bem simples. Eu não vou forçar um vídeo enorme para você, porque o vídeo tem que dar 15 minutos. Não. Tem vídeo que dá 35 minutos. Vai ter vídeo que vai dar 10, vai dar 8, 9, tá bom? Mas vai dar bom. Vamos começar com vozes verbais. Vozes verbais. O que são essas coisas aí? Primeiro, ó, as vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam, né? Na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, quando eu trabalho com vozes verbais, o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo se o sujeito, lembra que é sujeito, o sujeito que pratica a ação, né? Se o sujeito ele está praticando, ele está sofrendo a ação, tá? Se ele é vítima ou se ele é culpado. Então elas podem ser três tipos, tá? As vozes verbais elas podem ser três tipos, que é a voz ativa, onde o sujeito é o agente da ação, é ele que vai praticar a ação. Exemplo, vi a professora, no caso eu vi a professora, né? O sujeito eu, aqui a gente vai ter ele como sujeito oculto, tá? A gente sabe que tem aqui um eu, né? Porque a conjugação verbal vi, então eu vi a professora. Quem viu a professora? O sujeito. Então o sujeito está praticando a ação de ver a professora. A gente vai ter a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação, né? Perceba, na primeira eu vi a professora, então o sujeito que está praticando a ação, a qual ação ver a professora. Na segunda, a gente vai, na voz passiva, a gente já vai ter o sujeito vai estar sofrendo a ação. Ele já vai ser vítima. Ó, a professora foi vista. O que acontece? Percebo que aí já modificou. O sujeito é a professora. E o que aconteceu com ela? Ela foi vista. Ela não viu nada, ela foi vista. Então, esse sujeito aqui, né, é um sujeito que está sofrendo a ação. A gente está na voz passiva. Na voz ativa, o sujeito praticou a ação. Na voz passiva, o sujeito sofreu a ação. E na voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Vi-me no espelho. Então, o que foi que aconteceu aí? Ele olhou no espelho e foi visto, ele viu e foi visto. Percebe aí? É realmente, tipo, a ideia de espelho, né? É reflexiva mesmo, entendeu? Porque ele vê e é visto ao mesmo tempo. O único padre, deu para entender isso aí? É bem facinho, cara. Dá para entender facinho. Então, só para entender, na ativa ele pratica, na passiva ele sofre e ele é vítima, né? Ele sofre a ação. E na reflexiva ele pratica e recebe a ação, tá? Vamos lá, voltando agora detalhadamente cada um. O que é a voz ativa? A voz ativa é a voz verbal que indica que o sujeito da oração pratica determinada ação, tá? Então, o exemplo, Igo comeu o calzone. Quando eu digo que Igo comeu o calzone, quem é o sujeito? Deixa eu pegar meu negocinho aqui. Quem é o sujeito? Igo. Igo é o sujeito. Qual a ação praticada? Comeu. Não, comeu não. Comeu. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer Ctrl Z. Consigo não. Meu Deus. Deixa eu apagar isso aqui, porque se alguém pegar aqui... pronto. Volta. Então, qual é a ação praticada aqui? Comeu. Então, Igo praticou a ação. Quem comeu? Igo, tá? O que ele comeu? O calzone. Eu comprei o carro. Quem é o sujeito? Eu. Quem praticou a ação de comprar, né? O sujeito, tá? Eu comprei a ação. Maria Fernanda
criou o fã-clube. Gente, isso aqui é a Maria Fernanda do 8º ano, viu? Um abraço, Maria Fernanda. Mafê. Então, Maria Fernanda criou o fã-clube. Quem criou a ação? O sujeito, que é Maria Fernanda, né? Quem criou o fã-clube? Quem praticou a ação? Maria Fernanda. Ivaniele lançou o veneno. O sujeito é Ivaniele, que pratica a ação, né? Qual a ação praticada? Lançar. Quem pratica essa ação? O sujeito, Ivaniele, tá? Naja. Certo? Então, percebam que em todas essas orações, o sujeito vai praticar a ação de comer, de comprar, de criar e de lançar. Tá bom? Já na voz passiva, a gente vai ter a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O sujeito, a gente vai ter tipo assim, é o sujeito paciente, que é o que vai receber a ação, mais um verbo auxiliar, que é o ser, estar, ficar, tá? Então ele vai estar lá, o verbo auxiliar vai estar lá para aumentar o sentido, tá? Mais um verbo principal de ação, que é a ação dita em si, mais o agente da passiva. Tio Igor, eu não entendi nada. Você vai entender com os exemplos. Ó, então, na voz passiva a gente vai ter o que? O sujeito paciente. Olha, isso aqui é um detalhe, hein? Isso aqui você vai lembrar disso aqui. Vai ter o sujeito paciente, tá? E ele não vai praticar, mas ele vai receber essa ação. Então, o calzone foi comido por Igor. Quem praticou a ação? Igor. Mas quem é o sujeito da oração? O calzone. Tá? Então, o calzone acaba de sofrer a ação de ser comido. Então, o sujeito foi comido por Igor, tá bom? Então, o sujeito sofre a ação de ser comido. O carro foi comprado por mim. O sujeito, o carro, sofre a ação de ser comprado por mim. A Pitomba foi apreciada por Luiz Helena. Luiz Helena, seu amor por Pitomba. A Pitomba, tá? É o sujeito e sofre a ação de ser apreciada por Luiz Helena. O veneno foi lançado por Ivaniele. Então, qual é a ação praticada do veneno? Nenhuma, pois ele é lançado, ele é jogado. Aí, tio Igor, como assim? Aquilo que o senhor falou, ó. Primeiro, sujeito paciente. Sujeito paciente, a gente vai ter o calzone, o carro, pitomba e veneno. O verbo auxiliar, percebam aqui, ó. O verbo auxiliar foi, tá sempre presente, tá? Dando o quê? Ampliando o sentido do verbo em questão, que agora a gente tem, que a gente já marcou o verbo auxiliar, a gente vai ter o verbo principal, que a gente acabou de marcar, comido, comprado, apreciado, né? Conjugado no particípio. Vocês lembram, gente, que a gente falou gerúndio, infinitivo, gerúndio particípio, que o infinitivo é o verbo na sua origem, ar, ir e o or. Primeira conjugação, ar, segunda conjugação, terceira conjugação, ir. E o or pertence à segunda conjugação, porque antigamente era poer, certo? E aí, o gerúndio, né, é quando a gente tem a ação ocorrendo, né, ele vai terminar em NDO. Então, ocorrendo, praticando, jogando, comendo. E aí a gente vai ter o particípio, que é quando a ação está finalizada. Comido, jogado, apanhado, falido, tá? Então, vai terminar em DO, a ação já terminou. Mas é a agente da passiva, que é quem pratica a ação. Certo? O agente da passiva praticou a ação. O sujeito sofre e o agente da passiva pratica essa ação. Tá bom? Bem facinho. Aí a gente vai ter a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Também chamada de voz passiva pronominal. É quando a gente tem um pronome, né? O pronome si. É formado por verbo conjugado na terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Eu, tu, ele, tá bom? Mais o pronome apassivador si, que
que é o sujeito paciente, que é mais o sujeito paciente, tá? Então a gente vai ter, ó, compram-se pneus velhos e faz-se unha. Eles compram, verbo conjugado na terceira pessoa. Mais pronome passivador se, aqui está presente. Mais o sujeito paciente. Quem que é comprado? Os pneus velhos. Me diga se não é a mesma coisa que os pneus velhos são comprados. Que ele vai estar sofrendo a ação, tá? Então a gente vai ter aí o verbo conjugado na terceira pessoa, mais o se, mais o sujeito paciente, certo? Então quem que é comprado? Os pneus velhos. Ele acaba sofrendo a ação de ser comprado. Show? E aqui ele faz, né? Ele faz em terceira pessoa. Então, verbo na terceira pessoa, mais o pronome se. Quem que é feito? As unhas. Show? Então, isso é a voz passiva sintética. Analítica, a gente vai ter a palavra em si. E na sintética, a gente vai ter essa ordem. Terceira pessoa, mais o pronome se, mais o sujeito paciente. Show? A gente vai ter a voz reflexiva. Tá? Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Vamos ver se ele pratica e recebe a ação. Tá? Então, na reflexiva é como se fosse um espelho. Ele vai praticar a ação contra ele mesmo. Tá? E ele vai acabar sofrendo. Igor cortou-se ao fazer a barba. Quem cortou? O Igor. E quem foi cortado? O próprio Igor. Então, Igor pratica e sofre a ação. Evelino olhou-se no espelho. Evelino, ele olha e é olhado. Olha aí. Então, a gente tem aí. Olhou-se. Camilo jogou-se na noite. Camilo joga e é jogado na noite. Tá bom? Então, voz passiva ou voz reflexiva, tá? Então temos voz reflexiva. Então, só aquela resumida. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva é quando ele sofre a ação. E a gente vai ter a analítica com esse formato normal e a sintética com esse formato. E a voz reflexiva é quando o sujeito sofre e pratica a ação ao mesmo tempo, tá? E é isso, tá? A gente... Ai, meu Deus, eu não tirei isso. Isso é no final. Isso aqui foi que foi enviado ano passado da Rebeca. Né? Esse slide aqui é o do ano passado, eu só modifiquei algumas coisas. Mas é isso aí, gente. Eu não ia fazer outro slide. Tá feito. Então é isso, tá? Essa arte muito bonitinha feita pela Rebeca. Vamos ficando por aqui. Tem alguma coisa? Obrigado. Ai, gente, eu melhorei tanto meus slides, pelo amor de Deus. Olha, estático. Pelo amor de Deus. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.